Bom dia! Nós estamos aqui na natureza, estudando o livro Cartilha da Natureza com os animais. Né, Tom? Você vai estudar? Vai estudar com a mamãe? E estamos aqui, perto desse ribeirãozinho, essa mata. Os outros cachorrinhos estão lá em cima, passeando um pouquinho, daqui a pouco eles vêm. Pra gente refletir um pouquinho sobre a ferramenta. Então, a lição anterior, de ontem, que Casimiro vai colocar algumas palavrinhas em cada estrofe pra gente ainda refletir sobre essa palavrinha. Então, uma ferramenta que é um instrumento que a gente utiliza para servir de algo, para fazer algo, como a panela. Nós utilizamos para fazer a nossa comida. Então, a ferramenta é um instrumento que a gente precisa para realizar uma determinada tarefa. Casimiro vai dizer aqui que o nosso corpo é uma ferramenta. Então, é um dom de Deus. Por que é uma ferramenta? É uma ferramenta para que o espírito reencarne, viva na matéria, desempenhe certas funções que vão dando oportunidade para que esse espírito conquiste algumas virtudes ou comece a se melhorar um pouquinho mais em busca da conquista dessas virtudes. Então, o nosso corpo como ferramenta do espírito é esse dom divino. A Lady chegou. Lady, olha, bom dia, Lady. Bom dia, Lady. Tá aqui nesse quase pertinho desse monte de estrume aqui que é bem cheiroso, né, Lady? Bom, o Pinguinho chegou também, né, Pinguinho? Então, vamos lá. Bom, então, se a ferramenta do nosso corpo é um dom divino e necessária para que o espírito evolua, né, passe por esse mundo material e conquiste certas virtudes, é necessário que a gente cuide dessa ferramenta, assim como a gente cuida das ferramentas que nós utilizamos no dia a dia, né? O garfo, a faca, a panela, chave de fenda, o automóvel, que é uma ferramenta nossa de locomoção. A gente cuida de tudo. Para isso a gente precisa cuidar do nosso próprio corpo. Como? Né? Buscando o equilíbrio, né? O equilíbrio das atividades físicas, nem o excesso, nem a escassez, mais o necessário para que essa ferramenta do nosso corpo não enferruje. O equilíbrio na alimentação, nem excesso, nem escassez, né? Buscando sempre o equilíbrio, opções mais saudáveis para que o organismo possa se recompor, buscando o equilíbrio da saúde física, né? Fazendo lá o check-up, vendo se está tudo bem com o organismo, cuidando, né? Se preocupando com ele, optando por medicações mais fitoterápicas e homeopáticas que não vão prejudicar os órgãos. Então, sempre buscando o equilíbrio desse organismo, né? E refletindo mais sobre o organismo que é o nosso corpo, como é que a gente danifica ele? As nossas emoções, elas de alguma forma, elas acabam danificando essa ferramenta do organismo. Olha quão profundo é essa lição de Casimiro. Então, as nossas doenças, né, são geradas por emoções que são excedidas, que são em excesso, e aí o corpo não dá conta de... Ai, que linda a borboleta! Ai, tá rodando aqui. Ela lá na frente. Então o corpo, ele não dá conta. Ela vai parar aqui. Cadê você? Ah, ela aqui. Oh, que linda. Ela veio pro evangelho também. Olha lá. Então o corpo não dá conta de
de expurgar aquela emoção, e aí ela acaba danificando o organismo físico. Por isso que ela acaba gerando certas doenças, né? Por conta dos nossos excessos, que são gerados por emoções desequilibradas. Por isso que Casimiro vai trazer nas outras lições anteriores a importância da limpeza, do lixo mental, do lixo emocional, porque tudo isso acarreta uma carga emocional muito grande no organismo. Vou ver se eu consigo. Ela fugiu de novo, a borboleta, mas ela tá aqui. E aí tudo isso acarreta uma carga muito grande no organismo físico. E o que o organismo físico faz para tentar se equilibrar? Então ele vai expurgar aquela emoção através da doença. Por isso é importante, aí as pessoas vão falar, né? É importante falar, você não pode guardar nada, você tem que explodir mesmo, porque daí naquela hora você não guarda pra você. Bom, quando a gente faz isso, a carga é maior ainda de desequilíbrio psíquico, porque quando você peca, né, vamos dizer assim, porque o pecado é um desvio da lei, ele significa errar o alvo, né, uma palavra no sentido hebraico, ele erra o alvo, então eu saio da lei quando eu trato o meu irmão, né, mal, quando eu sou agressivo, quando eu sou bruto, quando eu sou estúpido, quando eu gero alguma dor a ele, então automaticamente eu sinto aquele golpe muito maior em mim que praticou o quê? A agressão. E aí a gente fica meio que tentando dissimular e justificar porque teve aquele tipo de reação, porque o outro fez isso, ele te obrigou a falar isso, porque ele foi estúpido, porque ele tal. Bom, o comportamento dos outros não explica o nosso, né? Um erro não justifica o outro. Então, quando a gente foge da lei, né? Quando a gente escapa da lei, a gente também sofre o golpe do desequilíbrio, que é um desequilíbrio mais psíquico, ele fica mais assim no nosso subconsciente, a gente não tem muita consciência disso. Mas ele chega através de uma perturbação, de querer se explicar, de querer justificar o que fez. Mas isso é porque quando a gente foge da lei, né, quando a gente peca, quando a gente erra o alvo, a gente sente essa perturbação que fica ali e aí até a gente descobrir e tentar se auto-perdoar e modificar as próprias atitudes leva um bom tempo e o organismo nosso físico pode adoecer com esse tipo de atitude. Isso aqui, ó, para ela relaxar, né, Leide? Dar uma cavadinha aqui. Então, refletindo mais sobre ferramenta, toda a parte de equilíbrio que o Casimiro vai falar aqui, que eu consegui trazer, né, que eu consegui pensar dentro das minhas capacidades, dentro das minhas limitações, foi isso, para que a gente busque o equilíbrio. Ele vai falar algumas palavrinhas aqui importantes, deixa eu pegar. A ferramenta que é a vigilância, então seja, a vigilância, o que é a vigilância, né? Você tem sempre estar atento, ó, vigilante. Um exemplo que eu tenho aqui, eu tô aqui na natureza, eu tenho bastante medo de cobra e aranha e formiga, aquele ferrão grande, então eu tô vigilante, olhando aqui ao redor, trago até uma cobertinha aqui dos cachorrinhos para sentar, porque daí eu fico aqui, ó, observando, vigilante, para ver se não chega nada aqui que possa nos fazer mal, né, Lady Laura? Isso é vigilância, estar atento o tempo todo. Então a vigilância aqui é a vigilância, estar atento o que eu tô comendo, né? Se eu tô comendo muito, se eu não tô comendo muito. Se eu tô muito sedentário, se eu não tô, se eu tô fazendo pelo menos um pouco de caminhada, um pouco de movimento, né, do corpo,
Isso é vigilância, estar atento às atitudes. Como é que eu estou falando? Eu estou sendo áspero, eu estou sendo bruto, eu estou irritado, eu não estou irritado, por que que eu estou irritado? Né? Como é que eu estou pensando? Como é que estão sendo as minhas colocações? Como é que eu estou falando com os outros, né? Essa fala tá demonstrando muita vaidade, orgulho, está demonstrando soberba, está demonstrando negatividade, pessimismo. O que minha fala tá gerando no outro e gerando em mim mesmo? Então essa vigilância é começar a observar o seu olhar, né? Porque Jesus vai dizer, se seu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso, mas se seu olhar for mal, todo o teu corpo estará em trevas. Então, à medida da iluminação que a gente consegue atingir interiormente, é medir como é que eu estou olhando. E para eu medir como é que eu estou olhando, eu tenho que avaliar como eu estou falando. E aí eu consigo ser vigilante, identificando se essa fala está sendo pessimista ou otimista. Né? E se esse otimismo está sendo superficial ou realmente eu acredito nele. Ou se eu estou sendo grato. E se eu identificar que essa fala foi negativa, foi pessimista, foi vaidosa, foi invejosa, foi orgulhosa, sem problema algum. Sem problema algum. Porque eu identifiquei isso e agora é dar o comando para a mente. Não, eu não quero pensar assim, isso é coisa do homem velho. E agora eu sou um homem novo, né? Homem no sentido de ser humano. Então agora eu vou pensar assim. E aí você põe o pensamento que você quer. Eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. Não, as coisas estão melhorando, elas vão melhorar. Se não estão acontecendo da forma com que eu penso, é porque Deus sabe de tudo, sabe do que eu preciso. E vamos tirar as oportunidades boas ali de ter paciência, de ter tolerância, de ter fé, de construir fé, né? A fé de Jó, aquele que, quando Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, quando as coisas boas acontecerem, a gente precisa dar graça. E quando as coisas ruins também, dar graças ao Senhor. Porque, de alguma forma, são oportunidades para a nossa construção de fé, para a gente se achegar mais perto dele, entendendo que tudo é oportunidade para o crescimento do próprio Espírito. Então, nós estamos aqui, e depois Casimiro vai falar aqui da vigilância, a gente falou do serviço, né? O serviço que é atividade constante. Atividade não só de trabalho manual, de trabalho braçal, de trabalho na materialidade, né? Isso é necessário para o nosso sustento, para que a gente possa sobreviver aqui na matéria, pagar as nossas contas. E isso faz com que a gente também se sinta útil. Mas o serviço que Casimiro está dizendo aqui é esse serviço da autoanálise, de trabalho constante, mas o trabalho também de autoanálise, de autoconhecimento, de reflexão, o serviço no bem, né? O que eu estou fazendo para melhorar esse mundo, seja em qualquer lugar, na plantação, nos cuidados com os bichinhos, esses bichinhos queridos. E a borboleta tá aqui, ela já tá no tom, ai que belezinha! E ela sempre vem aqui quando a gente vem fazer o evangelho. No cuidado com os animais, com a natureza. Meu leite, os pezinhos. Olha que gracinha, gente, esse pé. Misericórdia, como é que Deus faz uma coisa tão linda como essa, né? Então, o serviço é isso. Por quê? Porque a água parada junto a lodo apodrece, não tem vida. E água que se movimenta, igual a gente tá ouvindo aqui esse riacho. Acho que eu não consigo mover. Olha, essa água, ela tá gerando vida, ela tá se movimentando, ela tá irrigando quilômetros e quilômetros de terra, vida, trazendo vida para todos. Então, o serviço é levar essa vida para todos. E Jesus vai dizer que Ele quer, que Deus quer vida em abundância. Então, a gente não pode parar. Por isso que quando as pessoas param, né, aposentam e deixam o serviço, se sentem inúteis, começam a ficar depressivas, parece que tem um vazio, é porque parou. Então não pode parar, tem que continuar, né? Buscar
já que aposentou, busca um serviço para fazer para o próximo, uma atividade solidária, de caridade, né? Buscar ajudar um vizinho, sei lá, ajudar uma comunidade. E olha, uma dica, Fraternidade Sem Fronteiras.org.br. Com R$ 25 você consegue tirar uma criança da fome. Né? Todo mês você programa lá débito automático. Se você quiser doar mais, pode doar, mas assim você também está fazendo bem para alguém. Fraternidade Sem Fronteiras. É uma dica que fica aí. Outra palavrinha que Casimiro vai colocar aqui é atenção. É a vigilância, mas a atenção também, de estar atento. Estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Por quê? Porque essa atenção muitas vezes nos traz respostas divinas através da natureza. Tá vendo essa borboletinha aqui que fica rodando a gente? Pode ser uma resposta da natureza dizendo que Deus está contente com a gente refletindo aqui o Evangelho, com a gente aprendendo, levando esse conhecimento para todos os cantos, inclusive esses nós menores que a gente acha que não entende, mas estão recebendo de alguma forma o Evangelho. Mais para frente, quem sabe, eles irão utilizar. Né? Nos livros de André Luiz, Nosso Lar, eles contam que lá os animais auxiliam no resgate dos espíritos. Então, a gente faz aqui a nossa parte. Bom, Casimiro vai colocar aqui também que é necessário a harmonia para a ferramenta. O que é a harmonia? É o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida. Na área emocional, na área física, intelectual, tudo. A gente tem que buscar, tem que ter tempo para tudo, né? Tem que ter tempo para trabalhar, tempo para refletir, tempo para estudar, tempo para discernir, tempo para amar, tempo para tudo. Então tudo a gente tem que buscar o equilíbrio, nada demais. Tudo que é... Ah lá! Barcelona! Dama! Ah lá, vieram fazer o evangelho também, tá vendo como é que a luz do evangelho vai atraindo os corações, mesmo que sejam animaizinhos, olha. No livro Nosso Lar, também, não sei se é Nosso Lar não, acho que não, deve ser Missionários da Luz. André Luiz conta que o gado, quando percebia que... chegou mais... Bora! Oi! Oi, vocês estão lindas! Ah, vou tentar chegar mais perto. Olha lá, elas lá. Coisa linda. Olha lá, Barcelona. Bom, então no livro Missionários da Luz, André Luiz conta que os animais, quando a equipe espiritual se organizava para fazer o evangelho, que tinham os protetores das glebas, no campo, que cuidava do povo das roças, né? Eles iam para o campo fazer o evangelho, eles espiritual, né? Eles em espírito, melhor dizendo. Os animais chegavam, porque eles sentiam a presença dos espíritos, então formava aquele monte de animais ao redor para ouvir o próprio evangelho. Então, como que o evangelho é poderoso, né? Essa luz do Cristo é poderosa e aglomera muitos corações, mesmo eles não sendo humanos. Bom, e aí terminando aqui a lição, a asepsia, né? Ser asseado, ou seja, que é a limpeza, né? Que a gente já falou aqui, a limpeza de tudo, dos sentimentos ruins, a limpeza do próprio corpo, a limpeza da nossa casa mental, principalmente das nossas emoções, para que não vá juntando muita sujeira, muito lixo, de tristeza, de mágoa, de sentimentos ruins, que vão trazer o quê? Doença para o nosso organismo e que vai se manifestar através da doença do corpo físico. Ah, mas eu tenho vivido uma vida assim, assado, e não tenho justificativa para isso. Bom, então a justificativa está na vida passada, né? A gente cometeu tantos excessos que nessa vida vem propensos a certas doenças, para que o organismo consiga se reequilibrar. Isso é um mecanismo do próprio corpo para equilíbrio, né? A gente tem um exemplo disso, que é o próprio calor. Quando a gente está com calor, a gente fica suando, que é o mecanismo, a ferramenta que o corpo utiliza
para não morrer, para ele conseguir se equilibrar. Então ele transpira. E isso é um mecanismo, é uma ferramenta que o corpo utiliza para se manter vivo. Então muitas vezes ele precisa expurgar isso por algum lado. E aí vai surgir alguma doença que a gente vai tratar e a gente vai tentar a cura. Se não for possível, né, esse expurgo tão grande é necessário, mas que numa próxima vida a gente já vai ter expurgado tudo aquilo que ficou no passado, que a gente não conseguiu, não estava consciente daquilo, mas que passou. A gente tem que ter em mente sempre, nossa, durou 20 minutos, não era para durar tanto, mas tá surgindo, então vamos deixar. Deve ser intuição. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio, lembrando sempre que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem, somos espíritos. Estamos aqui para aproveitar a matéria, utilizar essa ferramenta do corpo físico para que a gente possa evoluir. Então, que a gente viva nesse mundo, sabendo que vai morrer. E trabalhe para ter uma morte saudável. O que é uma morte saudável? Apenas a morte do corpo, mas a morte do espírito, não. Porque ele sabe que o espírito vive, como Jesus veio provar e ressuscitar, né? Para a gente ter essa comprovação de que o espírito sobrevive apesar da matéria, então que todos nós vamos sobreviver. E que a gente possa, então, viver uma vida mais equilibrada, para que a gente possa ser uma ferramenta mais equilibrada, para que Deus possa utilizar essa ferramenta para trazer o bem nesse nosso planeta. Se o nosso corpo é nossa ferramenta, a ferramenta do nosso espírito e dom divino, o nosso espírito é ferramenta de Deus. Para que a gente possa ser ferramenta deles, nós precisamos ter esse equilíbrio, servir. Para que possamos ser mais equilibrados, é necessário que a gente siga as palavras do Evangelho, aplicando-as na nossa vida, para ir equilibrando nosso espírito cada vez mais e assim ir afinando essa ferramenta para que Deus possa utilizar para trazer o bem para todas essas criaturas, para esse mundo também. Quando Jesus vai dizer que só existe um bom, e esse bom é Deus que está no céu, é meu Pai que está no céu. Então ele vem dizer que toda a bondade que está nesse mundo seria Deus que estaria agindo através da ferramenta do ser humano. Então que a gente possa ser ferramenta. Então bom dia a todos e até amanhã. No dia do pinguinho, olha lá, as éguas estão lá em cima. Bom dia! Bom dia, Lady Laura. A Lady está aqui. Eu tô bom dia muito feliz aqui. Então, beijo para todo mundo. Tchau, tchau.